Satanás é o arqui-inimigo dos seres humanos, especialmente dos crentes em Jesus. Além de ser um indivíduo totalmente maligno, ele também é um ser muito inteligente, capaz de armar estratégias e armadilhas para nos tirar da presença de Deus. Nesse vídeo, vamos acompanhar quais as estratégias desse nosso inimigo, pois, como bons soldados de Cristo, temos de saber quais as armas de defesa usar contra os poderosos ataques de Satanás. Porque além de ser um ser totalmente maligno, ele também tem muito poder. Não tem todo o poder como nosso Senhor, mas ele tem força o suficiente para nos parar se dermos as brechas e formos descuidados na nossa forma de viver. Por isso, fique bem atento ao vídeo e vem conferir comigo como se proteger desse ser que, apesar de invisível, é tão real e danoso no mundo espiritual. Antes de começarmos, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos, que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? A primeira estratégia de Satanás é te pegar desprevenido. Como descrito em Gênesis, Satanás foi o responsável por induzir o homem a desobedecer a Deus. Mas sua abordagem não foi feita de qualquer jeito. Ele esperou a hora exata em que Eva estava sozinha, e assim, se aproveitando da mulher, por ser o vaso mais frágil, jogou toda a sua estratégia de sedução do pecado contra ela, fazendo com que ele fosse bem-sucedido. Então percebemos que quando estamos fragilizados, ele se aproveita da situação para nos tentar. Nos tentará na área em que somos mais fracos. Se não tivermos vida de oração, se não tivermos companhia, se nos isolarmos e se nos entregarmos às paixões desse mundo, estaremos vulneráveis contra qualquer um de seus ataques e seremos totalmente arruinados e humilhados no âmbito espiritual. Mais à frente, veremos quais as armas usar contra essas estratégias. A segunda estratégia de Satanás é distorcer o que Deus disse. Vejamos o que diz em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas Satanás, com sua astúcia, se ousou a distorcer o que o Senhor havia dito, com a seguinte afirmação. Vejamos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Note que Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito para comer de toda a árvore, apenas da árvore do bem e do mal, que não era para comer. Mas Satanás lançou uma distorção de que Deus tinha dito para não comer de nenhuma árvore de todo o jardim. Isso nos mostra que ele sempre tentará distorcer as promessas de Deus para nós, tentando nos convencer de que a palavra de Deus não é bem assim como falam, que há negociação com o que foi ordenado por Deus, enquanto não há. Nos tentará desobedecer seus mandamentos se não soubermos o suficiente da palavra de Deus. A terceira estratégia de Satanás é tirar a gravidade do que foi dito. Vejamos nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 3 de Gênesis. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui nos mostra mais uma maligna ferramenta que ele usa para nos atingir, tentando nos convencer que o pecado compensa, que ele não nos causará dano algum, quando na verdade este nos trará a morte, e nos distanciando de Deus, ele nos destruirá por completo. Por isso, devemos sempre enxergar com os olhos espirituais a gravidade do pecado. Ele também tentará nos acomodar numa situação pecaminosa
nos dizendo que está tudo bem, quando na verdade podemos estar definhando numa fase terminal espiritual. Todos sabemos o resultado desastroso de Adão e Eva serem expulsos do jardim, e com isso a humanidade toda ser afetada pelo poder do pecado. Mas Satanás tentou a mesma estratégia com Cristo, e vamos ver como Cristo venceu todas essas artimanhas de Satanás. A arma contra sermos pegos desprevenidos por Satanás é sermos cheios do Espírito. Leiamos em Lucas, no capítulo 4, versos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Para começar, Cristo entrou no deserto, já na presença do Espírito Santo, nos mostrando que estava preparado espiritualmente. E é isso que devemos fazer também, sempre juntos da presença do Espírito, nos ajudando a identificar e firmar nossos pés contra qualquer cilada do inimigo. O jejum também nos ajuda a fortalecermos espiritualmente, nos priva do alimento físico, mas nos traz alimento espiritual, necessário para toparmos qualquer batalha espiritual. Quando Satanás se atreveu a lhe oferecer o alimento terreno, Cristo imediatamente lhe mostrou que o alimento espiritual é muito mais importante e eficaz contra qualquer um de seus argumentos. A arma contra a distorção de Satanás é sabermos o que Deus realmente falou. Leiamos em Lucas, no capítulo 4, nos versos 5 a 8. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele quis que Jesus o adorasse em troca de coisas terrenas, distorcendo assim todo o propósito do seu ministério. Mas Cristo tinha convicção do seu chamado e do que estava na palavra e foi cirúrgico em sua resposta, em que apenas o Senhor merece adoração e somente a Ele é prestado culto. Toda vez que formos atacados com as distorções bíblicas, devemos retribuir com o que realmente Deus disse, assim derrubando por terra qualquer distorção maligna. A arma contra Satanás tirar a gravidade do que foi dito é obedecer toda a palavra. Leiamos em Lucas, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui mais um sofisma de Satanás, tentando assim repetir a frase dita a Adão: certamente não morrerás. Mas Cristo sabia a gravidade de praticar tal ato, e seria uma loucura dar ouvido a tamanha insanidade. Sendo assim, ele foi obediente e respondeu com a própria palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que devemos agir contra essa estratégia de Satanás. Quando ele disser: desobedeça a Cristo, responda com: não tentarei o meu Deus, significando que não desprezarei a autoridade de Deus sobre a minha vida. E então não podemos brincar com Satanás. Devemos estar sempre preparados e nunca nos afrouxarmos na oração, leitura da palavra e jejum, pois em comunhão com Cristo, Ele não nos derrubará. Outro versículo bíblico que reforça tudo o que foi dito no vídeo é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e parentes e te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus.